Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós estamos comentando aqui a lição número 13 da revista do Discipulado. Nós estamos terminando esse trimestre. Ele terá 13 lições normalmente, porém, na lição que nós estamos na Escola Bíblica Dominical, como nós dissemos semana passada, só haverá 12 lições. Então, na verdade, nós encerramos o trimestre semana passada e esta semana estaremos iniciando um novo trimestre na lição de adultos, que é a lição geral da Escola Bíblica Dominical, devido a esse mês que houve de fevereiro, que só houve 28 dias. Então, na verdade, nós estaremos encerrando a lição, na lição número 13, e já iniciando a lição número 1 do segundo ciclo do discipulado, tá certo? Então, a lição número 13 que nós estamos aqui é essa daqui, ó. Vocês que têm participado conosco, eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas a igreja, a expressão do reino de Deus, que é a lição número 13 da nossa revista. E hoje eu quero falar com vocês somente uma diferença com relação ao primeiro ponto da lição, cujo objetivo principal é diferenciar a igreja de reino de Deus. Inclusive eu pensava que a igreja e o reino de Deus se confundiam, era a mesma coisa. Estudando essa lição, eu descobri que não é. O reino de Deus ele é muito mais amplo, apesar da igreja ser a expressão do reino de Deus na terra. A igreja é a principal, representante aqui na terra. A igreja, na verdade, é a única representante aqui na terra do reino de Deus, certo? Porque é sobre a igreja que Jesus está reinando. É na igreja que se manifesta o reino de Deus. É pela igreja que se manifesta o reino de Deus. E deixando claro aqui, quando eu falo igreja, eu não estou falando templo. O templo não é uma igreja. O templo é apenas uma casa de oração em que a igreja, que somos nós, as pessoas, que somos nós, os servos de Cristo, se reúne para orar, se reúnem para adorar, se reúnem para viver em comunhão. Mas a igreja, ela é, na verdade, todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Isto é, os que pela fé aceitaram o sacrifício de Jesus e por causa desse sacrifício foram salvas nele. É isso que significa a igreja. Por isso, uma igreja pode estar em qualquer lugar. Esse pensamento de que a igreja é um templo é muito perigoso, porque nós somos igreja em todos os lugares em que nós estamos, tá certo? A igreja são os remidos por Jesus. Mas a lição nos deixa claro uma diferença entre igreja e reino de Deus. A Bíblia nos mostra que existe um projeto de Deus desde o Gênesis. Quando nós abrimos a Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 15, logo depois da queda do homem, o Senhor Deus vai dizer a seguinte palavra: Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, Deus já promete que estabeleceria de volta o reino de Deus sobre a vida da humanidade. Porque aqui, neste momento, em Gênesis capítulo 3, se você quiser ler, vai ser o momento em que Adão e Eva sofrem a queda. Eles passam a não ser mais, não viver mais em perfeita comunhão com o Senhor, tá certo? O que vai acontecer agora neste momento é que Deus agora projeta estabelecer de volta o reino que havia sido separado do homem. A palavra de Deus diz lá em Isaías capítulo 59, versículo 2, que os nossos pecados põem separação entre Deus e o homem, para que Deus não os ouça. Mas no mesmo capítulo vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido gravado, para que não possa ouvir. E ainda o Salmo 51, se eu não me engano, vai dizer que Deus não despreza um coração contrito, um coração arrependido. Então todo aquele que se volta para o Senhor com um coração arrependido, o Senhor está pronto para te perdoar e para te restaurar e para te levantar novamente, tá certo?
Então, na verdade, a partir de Gênesis, da queda em que o homem se separa da presença de Deus, Deus ele procura estabelecer o reino de Deus. E nós vamos ver aqui mesmo em Gênesis, a partir do capítulo 12, que Deus chama um homem chamado Abraão. E lá em Abraão, Deus começa o projeto de estabelecer o reino de Deus na terra. E nós vemos que antes de Jesus vir, que Jesus só veio do chamado de Abraão, cerca de 1700 anos depois é que Jesus aparece na história para cumprir toda a profecia que tinha sido feita a respeito dele. Porém, a pergunta que fica é: as pessoas que tiveram contato com Deus, que foram profetas do Senhor, que foram reis como Davi, Salomão, juízes como Samuel, né, reis, profetas e tanta gente que viveu e que teve o contato com Deus, a revelação de Deus e pela palavra de Deus também tiveram esse contato com o Criador. Elas fazem parte da igreja? Elas fazem parte da igreja de Jesus Cristo? O que você acha? A resposta é sim ou não? Você acha que Davi faz parte da igreja? Você acha que Salomão faz parte da igreja? Que Sansão faz parte da igreja? Que Samuel faz parte da igreja? Que Elias, Eliseu, os profetas, Isaías, Jeremias, eles fazem parte da igreja? Não. A igreja foi estabelecida na terra por Jesus. E esses viveram antes de Jesus. Tá certo? Então, mas eu posso dizer o quê? Que esses homens que viveram na antiga aliança, no Antigo Testamento, eles estão no reino de Deus? Sim. Então aí está a diferença. O reino de Deus, ele faz parte, todos aqueles que foram remidos, que foram salvos pelo Senhor, no Antigo e no Novo Testamento. E a igreja é uma expressão que agora se diz a partir do sacrifício de Jesus. E o comentarista da lição vai nos dizer o seguinte fechamento desse pensamento. O reino de Deus consiste nos remidos de todos os tempos, os santos do Antigo e do Novo Testamento, enquanto a igreja consiste naqueles que foram remidos a partir da obra completa de Jesus Cristo. Tá certo? Então é essa aí a diferença básica que nós vamos falar do primeiro ponto da nossa lição neste domingo, é que o reino de Deus ele é mais amplo do que a igreja. A igreja é a expressão hoje do reino de Deus. E agora, neste tempo, Jesus está operando pela sua igreja. O reino de Deus agora não se manifesta mais pelos profetas, não se manifesta mais pelo povo judeu, né? Até porque o povo judeu rejeitou a Jesus. E o reino de Deus se estendeu a nós que não éramos judeus, nós que não somos judeus, que somos gentios, somos povos de outras nações, né? O reino de Deus se estende para nós. E a expressão do reino de Deus hoje é para a igreja, por todo aquele, não mais por uma raça, por um povo fechado, como havia no Antigo Testamento, que era apenas o povo judeu que tinha esse direito de chamar povo de Deus. No entanto, hoje, toda nação, todas as nações que existem na terra, desde que elas reconheçam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, elas podem sim serem chamadas de representantes do reino de Deus, tá certo? Então é isso, eu creio que ficou claro para vocês, que o projeto de Deus é de que estabelecesse o reino na terra, e começando pelo povo judeu, porém pela rejeição do povo judeu ao reino que estabeleceu no meio deles, Jesus estendeu para nós, que não éramos judeus, o direito de sermos chamados filhos, de participarmos da igreja, que hoje é a expressão do reino de Deus, tá certo? Então, estudem a lição, revejam a lição, porque essa lição vai ser muito rápida no domingo, então estejam aí preparados para fazerem perguntas, para responderem perguntas também, porque aí, na medida que eu estou aqui revisando com vocês, é importante que aí vocês também estejam atentos para que vocês possam ali aprender muito mais quando vocês revisam, quando vocês pensam, e aquilo que vocês pensam o tempo todo, constantemente, ele vai fixando na memória de vocês muito mais fácil, tá certo? Este vídeo vai estar aqui no canal, né, o canal do Eribe. Eu vou mandar a chamada para vocês aí pelo WhatsApp, e vocês podem ver aqui esse vídeo por aqui. Amanhã nós vamos continuar o ponto 2 e o ponto 3, para que o vídeo não fique muito longo, já vai em 9 minutos. Então, a paz do Senhor a todos.